Olá, eu sou Roberto Medeiros e estamos iniciando mais um Econ Experience. Hoje, a nossa experiência é com a estrategista comportamental e treinadora renomada com formação ampla e diversificada em áreas de desenvolvimento pessoal e da ciência do comportamento. Eu estou falando de Angélica Oliveira, que é formada em Teoria da Negociação pela Harvard Faculty Club e também em Enneagrama Vitoriano. Ela exerce influência significativa no campo dos negócios. Certificada como analista de perfil comportamental, ela atuou como treinadora e master coach na Febracis de Orlando por mais de 3 anos, capacitando inúmeros líderes e empresários de vários estados americanos de diferentes segmentos. Ela também é autora dos livros Negócios sobre Saltos, volume 1 e 2, e Angélica é fundadora do Movimento Internacional Negócios sobre Saltos, iniciativa que promove o empreendedorismo feminino. Em 2023, o podcast Sonhar e Realizar, idealizado e apresentado por ela, foi reconhecido como o melhor do ano em Orlando. No mesmo ano, recebeu os prêmios Cree Evolution Award, America Start Award e Mulher Destaque do Ano pela AME, Associação de Mulheres Empreendedoras. Mais premiações aconteceram desta vez em 2024. Ela teve o Portuguese Brazilian Awards, tudo para brasileiros e mídia América. Foi eleita Personalidade do Ano pelo Se Connect Awards 2024, reconhecimentos que consolidam sua reputação no mercado de negócios, destacando sua capacidade de influenciar e inspirar profissionais ao redor do mundo. Seja bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, Roberto. Um privilégio estar aqui, uma honra participar, ter essa oportunidade de expandir, comunicar e falar para o mundo inteiro através do seu canal. Realmente um prazer, uma honra estar aqui. Angélica, com a formação em Teoria da Negociação pela Harvard Faculty Club, influencia sua abordagem estratégica nos negócios? Foi uma experiência muito interessante. Passei uma semana lá e tinham várias formas de abordar esse assunto, né, no âmbito da negociação. Tem negociações um pouco mais densas, negociações um pouco mais estratégicas, que demandam mais estratégia, e isso nós trabalhamos lá, foi bem interessante, porque as pessoas pensam em negociações do dia a dia, né? Na verdade, vende-se o tempo todo. Vamos combinar que tudo se negocia. Se negocia agenda, se negocia horário, se negocia a roupa que você vai colocar todos os dias, os lugares que você vai. Mas lá foi uma experiência que pôde me trazer um pouco mais, uma visão um pouco mais ampliada sobre os horizontes, as perspectivas, porque as pessoas normalmente negociam do seu ponto de vista, da sua necessidade e da sua demanda. E lá eu tive a possibilidade de expandir a visão, entendendo as negociações a partir do ponto de vista do outro também, até achar o senso comum e o interesse comum. E como a análise de perfil comportamental pode ajudar empresários a tomarem decisões mais assertivas nos negócios? A análise de perfil muda vidas, não só empresas, porque quanto mais eu me conheço, eu sei as características que eu tenho, entendendo o meu perfil, eu sei as características que vão potencializar o meu negócio e as características que vão limitar o meu negócio se eu não desenvolver. Mas quando eu conheço de comportamentos no geral, quanto mais eu me conheço, eu sei lidar comigo, mas quanto mais eu conheço o comportamento do outro, eu vou saber como falar. Você pode perceber que às vezes, na verdade, nasceu o estudo do comportamento, porque o exército americano, o comandante dava uma voz, né? Ele fazia um comando e cada pessoa recebia essa informação de uma forma diferente. E assim são nas empresas também. Às vezes a pessoa dá um comando para o seu liderado, o líder fala algo da maneira dele, mas o liderado entende de outra maneira. Porque nós somos únicos, nós temos características, e as características são padrões, né? Mundialmente. Claro que cada indivíduo é único, tem sua história de vida, cada indivíduo tem sua jornada, então tem as suas experiências, mas a maneira de se comportar, ela tem uma maneira padrão, algumas maneiras padrões. Você tem mais desse padrão ou menos desse padrão. Por exemplo, tem líder que é acelerado e o liderado tem um ritmo um pouco mais lento. Não quer dizer que ele é lento, ele só processa a informação de uma outra forma. Ele precisa de mais dados para decidir. Então, se eu falar acelerada com esse líder, se eu pressionar com esse liderado, muitas vezes ele não vai produzir tanto quanto se eu entender de perfil e falar na velocidade dele, no ritmo dele, nas características dele, a comunicação vai ser infinitamente mais assertiva. Isso quer dizer maior produtividade. Uma vez que eu acesso a comunicação de outra pessoa, eu tenho muito mais facilidade para conseguir o objetivo final.
Não Em, sei se eu em consegui me outras fazer. palavras, em outras palavras, seria uma forma de acabar com a Torre de Babel? Olha, gostei disso. Facilita muito, viu? Facilita muito. Isso em empresas, famílias, casamentos, relacionamentos no geral. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano está muito grosseiro. Ele não é grosseiro, ele só é direto. Talvez você que não seja tanto, você é um pouco mais polido. Aí tem gente que fala assim: nossa, mas fulano é. Ai, fala muito. Não, ele só é mais. Ele tem um raciocínio mais complexo e gosta de mais detalhes. Então, numa negociação, numa venda ou em qualquer transação que a pessoa vai fazer, como eu digo, nós negociamos o dia todo e vendemos o dia todo. Numa negociação que a pessoa vai fazer, ela quer dar 1 milhão de detalhes e aquela pessoa que está comprando não precisa desses detalhes. Se torna o quê? O chato da conversa. Ou o inverso, a pessoa quer direto vender, 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 ou conseguir aquilo que ela quer, né? Vender a ideia dela, o produto, o serviço, seja lá o que for, mas não quer dar os detalhes que o outro, o ouvinte, precisa. Então, o perfil comportamental facilita, gostei do seu exemplo da Torre de Babel. Ele neutraliza bastante as etapas da Torre de Babel, viu? Facilita muito a comunicação. E de que forma o Eneagrama Vitoriano pode ser aplicado para melhorar essa performance profissional e a inteligência emocional? Adoro, suas perguntas são muito boas, gostei demais, adoro esse bate-papo inteligente. O Enneagrama é uma outra técnica que também faz a leitura, faz a avaliação dos comportamentos. Não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro, os dois são muito bons, tanto a análise de perfil comportamental, tanto o Enneagrama, só que o Enneagrama ele tem mais vertentes, ele mostra 9 características, então quanto mais eu entendo a característica do outro, independente da técnica que se usa, quanto mais eu entendo a inteligência o comportamento do outro, o perfil do outro, é mais fácil lidar com ele. Vou te dar um exemplo, Roberto. Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, eu vou lidar com o outro, complete a frase para mim. Eu vou lidar com o outro da maneira que o outro Pensa, quer ser tratado. quer Ou ser eu vou lidar com o outro tratado. do jeito que eu gostaria de ser tratado. Como é que as pessoas falam normalmente? Vou lidar com você do jeito que eu gostaria de ser tratado, não é assim que a Você gente trata. aprende? Isso, Pois é, então eu vou exatamente. lidar com o Roberto do jeito que eu gostaria de ser tratado, mas eu não sou o Roberto. Roberto tem outra história de vida, Roberto tem outras características. E assim são nos relacionamentos no geral. A pessoa quer fazer com o outro o jeito que ela gostaria de ser tratada. Mas às vezes ela tem um ritmo acelerado, o outro tem um ritmo mais lento. Às vezes ela é metódica, gosta de um monte de detalhe, o outro não gosta. Então eu tenho que lidar com o outro do jeito que o outro funciona, não do jeito que eu funciono. Eu brinco que nós aprendemos desde pequeno um jeito errado. A gente quer fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, e não é. Eu tenho que fazer com o outro o que o outro gostaria que eu fizesse. Faz O sentido? mundo já está muito chato, né? Para a gente pegar e ter que ser todo mundo igual. Pois Então, não é é? difícil você imaginar que uma pessoa tem que ser igual a você em tudo. Fica sem Perfeito. graça. Agora me diga, que estratégias comportamentais você recomenda para empreendedores que desejam fortalecer sua influência no mercado? Você tocou num ponto maravilhoso. Entendendo de comportamento, eu vou usar as estratégias que vão funcionar. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Que fica fácil, que eu me exponho. Eu tenho características do comportamento, que eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de estar no ambiente com várias pessoas, eu gosto desse barulho. Só que, ao mesmo tempo, eu perco o foco muito fácil. Então, eu sabendo disso, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho lista de tarefas, eu tenho post-it me avisando das coisas que eu tenho para fazer para eu voltar para o foco, porque eu sei que naturalmente o meu perfil se conecta com tudo e com todos, e eu perco o foco muito fácil. Então, eu me treino, eu tenho uma estratégia para que eu renda mais, para que eu consiga produzir mais. E é isso que muita gente não sabe, por não se conhecer, por não ter estratégias, só vai fazendo. Só que, como você disse, o mundo é muito chato para todo mundo ser igual. O que funciona para um não quer dizer que funciona comigo. E o que funciona para mim não quer dizer que vai funcionar para o outro. Por isso que a necessidade de uma estratégia de comportamento. Porque eu preciso de um comportamento adequado, de acordo com o meu perfil, para ter o resultado que eu desejo. Assim as outras pessoas. O problema é que as pessoas veem um modelo que deu certo para um e quer replicar para todo mundo. Só que, bem diria minha mãe, você não é todo mundo. Então não dá para fazer o que todo mundo faz. Exato. Qual foi o impacto do movimento internacional Negócios sobre Saltos no empreendedorismo feminino até agora? Então, o Negócio sobre Saltos é um grande movimento de mulheres de business aqui na América, que vai expandir para muitos lugares. Eu costumo dizer que só um imigrante entende outro imigrante. E nós temos múltiplos papéis. A mulher, como o homem também, mas aqui, especificamente em Orlando,
E não se tem rede de apoio. Estados Unidos é muito diferente do Brasil. A gente não tem normalmente não se tem parentes próximos, não se tem uma rede de apoio. Então, ter múltiplos papéis, múltiplas tarefas e sem rede de apoio não é tão fácil de processar isso, de administrar. E muitas mulheres pensam que são sozinhas na jornada. E quando elas escutam a história de outras, quando elas se inspiram com outras, juntas nós podemos fomentar negócios, nós podemos nos apoiar. Porque quando eu cheguei aqui, Roberto, o que mais se falava é brasileiro, toma cuidado com o brasileiro. Toma cuidado com o brasileiro, porque o brasileiro engana. Eu falava, não, tem muita gente que presta, eu presto, tem um monte de gente que presta também, então a gente precisa unir forças. Em vez de falar mal do brasileiro, nós vamos nos unir. Então, muitas mulheres fizeram parcerias entre si, muitas mulheres fecharam negócios, expandiram, fomentaram, deu visibilidade para mulheres que não eram conhecidas, porque foi um movimento nacional, vários estados dos Estados Unidos estavam presentes no dia do lançamento do livro. Então, é um barulho que está acontecendo, expandindo, crescendo e que realmente ajuda a mulher a se apoiar, a se ajudar, a fomentar negócios. Mas eu tenho várias plataformas, na verdade, de acessar o imigrante, tanto homens quanto mulheres. Mas eu tenho a parte de treinamento, de mentoria, de palestra, de desenvolvimento comportamental. E o movimento é para ajudar, fomentar, se unir, unir forças, porque eu creio muito, Roberto, que juntos somos infinitamente mais fortes e vamos mais longe. Sozinha a pessoa pode até brilhar, mas não compara com o brilho de muitas. O alcance é muito maior. Então, impulsiona mulheres. Eu brinco até que eu não preciso empoderar, porque empoderada a mulher já é. Para dar conta do que nós damos conta, a mulher já é empoderada. Mas juntas potencializa a força. A gente está conversando com a Angélica Oliveira, a nossa experiência de hoje é ela, e eu queria que você me falasse o que lhe inspirou para criar esse podcast Sonhar e Realizar, e também os principais aprendizados compartilhados nele. Então, como estrategista comportamental, e por muito tempo eu fui coach, fui mentora, dei treinamentos, eu vi muitas histórias, principalmente aqui como imigrantes. E lá atrás, num passado, onde tudo começou na minha vida, é porque eu passei uma fase muito desafiadora, eu sempre fui sonhadora. Mas um dado momento da minha vida, eu tive uma depressão muito forte, eu tive pânico e eu tive um burnout. Eu estava no Brasil nessa ocasião. E eu não sonhava mais, eu enxergava a vida em tonalidades de cinza. E era muito difícil para mim. Eu falava, mas eu só queria voltar a ver cor, eu só queria voltar a sonhar. Eu não conseguia mais. Portanto, que eu já tinha me ferido. E passado um tempo, eu fiz uma imersão profunda, várias especializações em comportamento, buscando saídas, na verdade, para mim. E eu descobri um propósito, amei esse processo e com tanto conteúdo, minha vida foi mudando. Eu voltei a sonhar, mas não só a sonhar e realizar também. E quando eu vim para a América, as pessoas falam muito do sonho americano, na época que eu vim para cá, eu ia montar um treinamento, sonhar e realizar. Mas aí eu comecei a trabalhar numa instituição que já tinha toda uma metodologia, não tinha sentido, mas o nome ficou guardadinho, sonhar e realizar. E quando eu tive a ideia de fazer um podcast, eu falei, nada melhor do que sonhar e realizar, porque muita gente vem para a América por conta do sonho americano, mas pelos desafios do meio do caminho, que não é fácil ser imigrante, pela luta mesmo, pelos desafios da jornada, muitas pessoas desistem. E aí o podcast tem a missão de trazer pessoas que inspiram outras, dizendo que sim, é possível sonhar e realizar na América ou em qualquer lugar do mundo, desde que você se prepare para isso. Então, eu entrevistei várias pessoas, justamente com uma jornada, e nele tirando insights. O desafio que todo mundo acaba quase que universal, da língua, da cultura, apesar do Brasil ser muito próximo dos Estados Unidos em termos de cultura, ainda assim tem diferenças, é uma outra visão de mundo, o desafio do idioma, o desafio de estar sozinho, longe da família, mas ainda assim é possível sonhar e realizar, tanto na América quanto em qualquer lugar do mundo. Quais são os principais aprendizados compartilhados no Sonhar e Realizar? A grande maioria são histórias que persistiram, que apanharam com força, não desistiram, só recapitularam, assim, recalcularam a rota. Então, a grande maioria são histórias que apanham, pessoas que apanharam no inglês. Teve uma que eu ri muito, uma vez compartilhou, um rapaz que canta na igreja e ele estava cantando num culto americano e tudo mais, e ele trocou a palavra
eu não lembro qual que, acho que era céu, em vez de falar céu, falou inferno, e aí a igreja toda cantando e ele chamando todo mundo para ir para o inferno, por conta do desafio de falar inglês. E ainda assim ele persistiu. Então, é muito interessante as histórias cômicas, histórias desafiadoras, histórias de pessoas que já dormiram no carro, de pessoas que comeram comida de cachorro porque não sabia falar inglês. Tem as mais variadas histórias, mas que não desistiram. Então, os desafios são muito parecidos, sabe? Saudade muito forte da família, as pessoas, às vezes por documentação, não pode retornar ao Brasil e nesse meio tempo, até a documentação sair, perdem parentes, então a dor de não poder estar lá naquele momento. Uma outra coisa muito forte que eu via e falo muito, as pessoas elas precisam se decidir. Porque quando ela está no Brasil, ela reclama do Brasil, que o Brasil não tem N problemas. E tem, como em qualquer lugar do mundo. Aí vem para cá, passado um tempo, começa a ter desafios, começa a reclamar daqui também. Que também tem problema, como qualquer lugar do mundo. Então, uma das coisas que mais eu falava, assim, entrevistando as pessoas, falava porque eu fiz uma temporada dele, agora eu tô com outra temporada, tá? Por isso que eu falava. Uma das coisas que mais fala é sobre isso. Você está aqui, tem que conectar aqui. Não dá para ficar aqui pensando, é porque agora minha sobrinha vai nascer, porque agora meu primo casou e eu não tô lá. Não dá para ficar navegando nessas, porque nem tá aqui, nem tá lá. Então, já que está aqui, centraliza aqui. E se não estiver feliz e quiser voltar, volta e faz dar certo onde estiver. Não fica reclamando de todo lugar, porque no Brasil é ruim, porque aqui é ruim, porque o norte é ruim, porque o sul é ruim. Todo lugar vai ser ruim se a pessoa não trabalhar dentro dela. A mudança está nela, não só geográfica. Para a gente encerrar esse bate-papo que está maravilhoso, e aí vamos falar de céu. Já que a gente falou de céu e inferno, vamos falar de céu. Você recebeu muitos prêmios e reconhecimentos. Eu queria saber qual deles teve um significado especial para a sua trajetória profissional. Você me colocou numa saia justa, mas eu vou te falar que Deus é muito bom. Eu nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que tantas coisas iriam acontecer. E tem prêmios que foram votações populares, assim, eu fui acompanhando, né, os votos, os comentários. Por exemplo, do Sonhar e Realizar, que foi o primeiro que eu ganhei, assim, com uma votação que as pessoas escreviam o motivo, falando que o Sonhar e Realizar mudou a vida delas, que elas estavam desmotivadas ou desanimadas e as coisas aconteciam. Isso foi muito especial. É um desafio de falar. Os prêmios do livro também foram maravilhosos, saber que está inspirando outras pessoas, que está deixando um legado, né? Um dia eu não estarei mais aqui, mas já de alguma maneira eu já contribuí, já deixei histórias, fiz a diferença. Então é um desafio de falar que cada um tem a sua pitada especial, o seu momento especial, e eu sou extremamente grata a Deus, porque sem ele eu nada faria. Você falou de céu, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Que sem ele nada eu faria. A gente agradece muito a participação da estrategista comportamental Angélica Oliveira. O nosso Econ Experience fica por aqui. Grato pela sua participação. E você que está nos assistindo pode dar seu like e compartilhar com outros amigos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um momento ímpar, foi super rápido, gostoso, uma oportunidade única de poder agregar na vida das pessoas. Parabéns por essa iniciativa, Roberto, um trabalho excepcional. E eu, de verdade, estou muito grata por essa oportunidade. Queria só lembrar as pessoas que aquele que te deu a visão vai te dar a provisão. Então, seja qual for o seu desejo, trabalhe nele, mude as estratégias, nunca o objetivo. Você pode até mudar as estratégias de como chegar nele, mas se você tem um objetivo, vai atrás que dá certo. Você deseja morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A Becalho Legal Consulting oferece consultoria completa em todo o processo migratório. Você contará com um time de mais de 20 anos de experiência e um advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Faça a sua avaliação migratória gratuita com a Becalho e dê o primeiro passo para viver o sonho americano.